Olá! Hoje a nossa análise foca no capítulo 43 de Ezequiel. Vamos direto ao ponto. O capítulo já começa com uma visão assim muito forte, né? A glória do Deus de Israel retornando ao templo. Vindo do leste, a descrição é bem vívida. Uma voz como o som de muitas águas, a terra brilhando com a glória dele, e ele diz que essa visão era parecida com outras que já teve. Exato, ele reconhece, né? É uma confirmação. E essa glória, ela não só volta, ela entra pela porta leste. E assim, enche totalmente o templo. É um momento de restauração muito intenso. E aí, do interior do templo vem uma voz. Ah, a voz. O que essa voz revela? Então, o fascinante aqui é a declaração divina, né? A voz afirma que aquele lugar, o templo, é o lugar do trono de Deus, o lugar onde ele vai colocar os pés, onde ele vai habitar no meio dos israelitas para sempre. Mas, veja bem, essa permanência, ela é condicional. Sempre tem a condição, né? Para a presença divina permanecer. E qual é a exigência aqui? Pois é, tem uma ênfase muito forte na necessidade de abandonar as práticas do passado, aquelas que profanaram o nome de Deus. Fala especificamente da idolatria, que o texto compara à prostituição, uma imagem forte para a infidelidade, né? E também da proximidade indevida entre o templo e as estruturas dos reis, as tumbas, os palácios. Proximidade indevida. Como assim? É que ficavam muito perto, sabe? O texto até menciona que às vezes tinha só uma parede separando o espaço sagrado das tumbas reais. Isso era visto como uma contaminação. Nossa, só uma parede. Isso realmente marca essa falta de respeito pelos limites, né? Então a condição é clara: tirar essas abominações para Deus poder ficar. Exatamente. Remover essas coisas para que Deus habite entre eles. E isso nos leva para a próxima instrução que Deus dá. Que é aquela de descrever o templo para o povo de Israel, certo? Mas por quê? Só para eles saberem como construir? Não só isso, tem um propósito mais profundo, sabe? A descrição detalhada do templo, o projeto, o arranjo, as saídas, entradas, todas as regras, as leis, é para confrontar o povo. Confrontar com o quê? Com os próprios pecados deles. A ideia é, tipo assim, mostrar o padrão divino, a santidade do lugar, para que eles sintam vergonha do que fizeram antes. Ah, entendi. É para gerar um reconhecimento dos erros, né? Para que eles se comprometam com o novo plano, com as novas regras. Isso. E aí o texto diz que a própria área ao redor do templo, no topo do monte, é declarada santíssima, um espaço totalmente separado. E essa lógica da santidade, da precisão, continua nos detalhes do altar, né? As medidas são dadas de forma bem específica. Muito específicas. Usam até o côvado longo, que é um pouquinho maior que o côvado comum. Medem a base, a borda, a lareira em cima, até os chifres que ficam nos cantos. É uma precisão quase obsessiva. Mas reflete a santidade e a ordem que Deus exige na adoração. O altar é o centro, né? O centro dos rituais de purificação, de sacrifício. E falando em rituais, o texto também detalha como consagrar esse altar. Parece um processo bem elaborado. Bem elaborado, sim. Dura 7 dias. É um período intenso de preparação. Começa com ofertas pelo pecado para purificar o altar. Primeiro um novilho, depois um bode a cada dia. E também ofertas queimadas, um novilho e um carneiro sem defeito que representam dedicação total a Deus. É um processo para limpar e dedicar o altar completamente. 7 dias. 7 dias só preparando o altar? Antes mesmo de poder usar para as ofertas normais do povo. Isso mostra seriedade, né? A importância da pureza e do ritual correto. Exatamente. Só depois desses 7 dias, a partir do 8º dia, é que os sacerdotes podiam apresentar as ofertas regulares do povo ali. As ofertas queimadas, as ofertas de comunhão. E só então, depois de tudo isso, é que Deus declararia a sua aceitação. Tipo, agora sim eu os aceitarei. A aceitação está ligada a toda essa preparação meticulosa. Então, fica claro que essa visão de Ezequiel 43 não é só sobre arquitetura, sobre medidas de um templo. É bem mais profundo. É sobre a restauração da relação com Deus, né? Estabelecendo as condições, pureza, obediência, o ritual feito da forma certa. Tudo isso para que a glória divina pudesse voltar e, mais importante, permanecer. Contexto maior da restauração de Israel depois do exílio. A glória que tinha ido embora por causa do pecado agora retorna.
Mas, como vimos, sob termos bem claros, a santidade é central. Sim, e isso levanta uma questão interessante, né? Sobre como diferentes tradições, ao longo do tempo, entendem essa relação entre um espaço sagrado físico, o ritual, e a própria presença de Deus. Exato. Como essa ideia de um lugar específico como morada divina e as condições para isso ressoam ou se transformam em outras compreensões espirituais. Fica aí a reflexão pra gente. Até que ponto essa necessidade de um espaço físico e de rituais tão precisos se mantém, ou como ela evolui em diferentes formas de fé e espiritualidade.